jovens! Bem-vindos a mais uma aula dos sistemas hidropneumáticos. Hoje nós vamos continuar a falar do sistema de limitação e controle. Então, na última aula nós falamos sobre as válvulas de pressão, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao tema, falando agora de um outro tipo de limitação que nós vamos fazer. Começamos aqui com a nossa mensagem, né, do IFMG em tempos de pandemia. Então vamos lá. Hoje vamos para a parte 2 das válvulas limitadoras. Então, a gente falou lá atrás, né, dos controles de pressão, da limitação e controle de pressão. Mas no sistema hidráulico a gente não trabalha só com pressão. A gente trabalha também com a vazão, né? A vazão que nos dá a velocidade do nosso fluido, dentro, né, do nosso fluido e dos nossos atuadores dentro do nosso circuito. Então, agora nós vamos falar das válvulas controladoras de vazão. Tá? Como que elas trabalham? Qual que é o objetivo delas? As válvulas de vazão, elas têm a função principal de reduzir o fluxo do fluido de trabalho. Então, a bomba me dá lá 30, 40, 65 litros por minuto, por exemplo. Eu coloco então uma válvula de vazão, onde lá no meu atuador eu não preciso desse número todo, às vezes eu preciso de 10 ou 5, né? Depende. Então eu faço uma redução do fluxo, uma redução dessa vazão que passa pela tubulação até chegar no meu atuador. Tá? Como que eu faço isso? Ela cria uma restrição ao fluido. Ok? Então a gente já tem a perda de carga normal que existe na tubulação, né? E agora na válvula de limitação e controle, eu vou fazer uma restrição ainda maior para que o fluido passe por ela de forma controlada. Bom, então aqui tem um desenho, né, de uma válvula. Nós vamos falar que elas, a maioria delas tem uma regulagem aqui em cima, tá? Então as válvulas controladoras de vazão, normalmente duas vias são suficientes para o seu trabalho, ok? Vamos ver que alguns casos específicos podem ter três, mas a maioria delas com duas vias já dá conta do recado. Então, a gente faz o controle dessa vazão para controlar principalmente a velocidade de nossos atuadores. Eu posso ter uma construção lá que eu tenho 4 ou 5 cilindros, por exemplo, onde dois deles podem trabalhar com velocidades normais e os outros eu quero uma velocidade, metade da velocidade dos outros. Como é que eu faço isso usando a mesma bomba? Então, eu uso as válvulas controladoras de vazão. Eu posso, inclusive, colocar mais de uma válvula no meu sistema e eu posso ter velocidades diferentes em cada atuador. Então, eu tenho o cilindro 1, 2, 3, 4, 5, cada um pode atuar com uma velocidade diferente, tá? Esse é o objetivo principal da nossa válvula, tá? Eu falei para vocês que eu faço então uma restrição, né? Essa restrição, essa redução do fluxo, então, ela é feita quando eu forço o fluido de trabalho a atravessar um orifício, né? O orifício é um buraquinho, né? É o fuio na parede, né, como se diz. Então, eu preciso fazer essa restrição, mas quando eu faço a restrição, eu crio um aumento de pressão no sistema, né? Porque para poder passar o fluxo pela restrição, ou seja, quando eu estou induzindo essa perda de carga, eu preciso dar uma empurrada no sistema para ele passar, né? Então eu preciso de trabalhar com a bomba com a pressão um pouquinho maior para poder garantir que o fluido vai passar pela minha restrição, tá? O que acontece na hora que eu faço isso? Tá? Eu posso ter um problema de ter pressão demais no sistema também, né, no resto do sistema. Então, às vezes, eu posso fazer o desvio desse excesso de pressão, né, da parte do fluxo que é excedente. Então, eu posso levá-lo direto para o reservatório ou fazer uma válvula de controle de pressão, etc. Tá? Então, aqui tem um desenho genérico de um circuito qualquer, tá? Onde eu tenho ali, ó, uma válvula restringindo a minha vazão a, por exemplo, 8 litros por minuto. A minha bomba me dá 20. Então, o que acontece? Se por aquele caminho só passa 8 e a bomba me dá 20, em algum lugar eu vou ter que dissipar essa energia, né, esse fluido a mais também, e 12 litros por minuto vão ter que dar a volta para algum outro lugar. Tá? Então, eu uso uma válvula limitadora de pressão,
que ela se abre quando o sistema pressuriza, né? Então, na hora que o óleo bate lá na válvula de 8, a tendência é aumentar a pressão no sistema. O que eu faço? Eu coloco uma válvula limitadora de pressão, uma válvula de alívio no sistema, e aí o fluido, então, vai passar ali por fora. Bom, o orifício, né, que então, me ajuda a fazer esse controle da vazão, nada mais é do que uma passagem na minha tubulação com uma restrição, uma dimensão menor do que a tubulação que ele passa. Então, aqui eu tenho um determinado diâmetro e aqui é como se eu soldasse lá dentro uma placa que eu só tenho isso aqui como canal passando. Então, eu vou ter um diâmetro menor do que o resto da minha tubulação. Por isso, esse incremento na carga, né, na pressão no sistema como um todo. Por quê? Porque o fluido vem, de repente ele encontra um caminho apertado para passar, né? E aí isso pode resultar no aumento da nossa pressão no sistema. Bom, o que pode interferir nesse trabalho nosso? Tá? Na hora que eu coloco então a válvula controladora de vazão, né, na hora que eu uso então esse orifício, tá, o fluido pode ser influenciado por três coisas aqui. Uma delas, a principal delas, é a dimensão do orifício, o tamanho dele. Maior o orifício, a tendência de maior vazão. Quanto menor for o orifício, né, menor lá a passagem, quer dizer que menos fluido consegue passar. Tá? Vamos ver também aqui sobre o diferencial de pressão. Então, o fluido ele chega pressurizado nessa válvula. E o que acontece à medida que ele passa pela válvula? Ele vai passar com aquela mesma pressão? Ou ele vai sair com uma pressão menor lá na frente? Então, nós vamos ver que a gente pode fazer alguns controles de pressão em função da válvula de vazão. Tá? E o que acontece também, que é muito sensível no nosso sistema, é a variação da temperatura do fluido. Tá? Então, o que acontece? Algumas características dele ali vão mudar. Né? A densidade do fluido vai mudar e a vazão dele vai mudar. Nós vamos ver lá na frente por que a vazão muda também. Tá? Bom, então, voltando aqui, né, a configuração que a gente pode ter das válvulas. Tá? O orifício dentro de uma válvula controladora de vazão, ele pode ser fixo, ter uma dimensão fixa, tá? Ou ele pode ter uma dimensão variável, ou seja, a minha válvula ela pode ser regulável. Tá? Se ela for regulável, né, a gente pega aqui na segunda figura, ó, eu tenho então um parafuso em cima dela, tá? E na hora que eu giro esse parafuso do sentido horário ou anti-horário, eu estou mexendo ali na rosca, que vai fazer então uma movimentação deste eixo para cima ou para baixo, à medida que eu precisar. Né? Então eu mudo ali o que? A dimensão que eu tenho do cilindro, né? do orifício, perdão. Né? Essa distância que eu tenho aqui, eu regulo né, com o parafuso, com o eixo ali. Tá? E na que tem a dimensão fixa, eu tenho entrada de fluido dentro da minha válvula, existe lá uma restrição, que ela fica presa lá e pronto, né? E aí então eu tenho uma passagem mais apertada e faço o controle da vazão. Tá? Normalmente as válvulas de gaveta e válvulas globo podem ser consideradas válvulas controladoras de vazão variável. Ok? Não é exatamente o que a gente trabalha aqui não, mas é interessante vocês pegarem esse vídeo, esse link que está aqui, tá? E assistirem que em sistemas de água, de outros fluidos ali, a gente pode também fazer uso dessas outras válvulas como controle de vazão também, tá? Então, dê uma conferida nesse vídeo depois, tá? Bom, então vamos lá. O que acontece quando meu fluido entra, então, numa válvula controladora de vazão variável? Tá? O fluido ele vai entrar pressurizado aqui, ok? E aí então ele precisa, vocês estão vendo lá o caminho vermelho, né? Ele vai ter que fazer uma curva aqui de 90 graus, ok? E quando ele faz essa curva, ele encontra ali, tá? Uma haste de ponta cônica nesta região aqui. Então vocês podem ver, ó, vou apagar a setinha que eu desenhei ali, que eu tenho dois cones aqui, ó. Tem um cone aqui, eu tenho outro cone aqui, tá? E esse cone, ele passa pelo orifício da válvula. Então o fluido, ele vem, passa em volta desse cone e vai para a parte amarela dali, tá? Essa dimensão,
ela é regulada pelo encaixe do orifício com a parte cônica da minha válvula. Então, se eu mexer ali no parafusinho ali em cima, esse cone sobe ou desce e muda então a dimensão do orifício. Se eu puxar o eixo para cima, se eu regular ele para cima, eu estou fazendo o quê? Eu estou aumentando o caminho, estou deixando passar mais fluido. Então não estou usando tanto a vazão. À medida que eu vou apertando esse parafuso, eu vou diminuindo o tamanho do orifício, eu vou diminuindo também a vazão, até chegar no máximo ali que seria o fechamento total da válvula. Não é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo não é restringir a ponto de parar a máquina. Não, é diminuir a velocidade, diminuir a vazão, mas não zerar. Tá bom? Bom, então vamos imaginar aqui aquele desenho que eu mostrei para vocês lá atrás, né? Vou imaginar então que eu tenho a bomba operando ali com meus 20 litros por minuto, ok? Eu coloco a válvula limitadora de pressão, aqui nesse caso aqui, configurada para 35 kgfm por centímetro quadrado, ok? E ela vai ser a válvula que vai redirecionar o meu fluido. Por quê? Aqui em cima eu regulei para 8 litros por minuto. Então, do que passa ali dos 20 litros, né, na hora que eu faço essa restrição, quer dizer o quê? Que por esse caminho todo aqui, só consegue passar 8. Tá? Então, eu preciso desviar esse excedente dos 20 litros para lá. Ok? Ok, até aí a gente já viu isso, né? Mas como que isso influencia lá no meu cilindro, né? O cilindro, ele tem uma determinada, ele tem uma determinada área. Se eu pegar esse aqui, né? O cilindro, ele é um êmbolo redondo com a haste lá dentro. Então eu tenho aqui uma área, nesse caso aqui de 20 centímetros quadrados, tá? Então, como que eu calculo a velocidade da haste no meu sistema? Ora, quando nós vimos, né, a parte lá de Bernoulli e fluxo e vazão volumétrico e tudo, né, nós vimos que a nossa vazão, representada pela letra Q, ela é dada pela velocidade vezes a área por onde ela passa, né? A mesma coisa a gente vai aplicar aqui, só que com uma pequena alteração. Eu quero saber a velocidade. Então, a velocidade, ela vai ser a vazão, que eu estou controlando no caso, né? Dividido pela área de quem? Do próprio pistão, né? Então, à medida que eu controlo esta vazão aqui, eu faço o controle dessa velocidade da haste, tá bom? Eu posso aumentar, posso diminuir, tá? Aqui, só para, né, efeito aqui de informação, se eu regulei a válvula para 35, quer dizer que pressão além de 35 é despachada para o reservatório. Então, na hora que ela abre com 35, permitindo o 8 litros por minuto, né, ela vai limitar o meu sistema a trabalhar com 35 kgfm por centímetro quadrado e vai retirar do sistema o excedente de fluido que possa vir da minha bomba. Então eu sempre configuro a bomba para me dar mais do que eu preciso, né? E aí eu vou depois segurar a onda, literalmente segurar, né? Reter tanto a vazão quanto a pressão onde for necessário. Tá bom? Então sai o fluido excedente ali, passa somente o que eu quero aqui e eu controlo a vazão, desculpa, controlo a velocidade lá em cima. Gente, aqui eu estou colocando um cilindro, tá? Mas pode também ser um motor que tem giro infinito, né? Então o giro também é função da vazão. Maior a vazão que chega no motor, maior a rotação que eu consigo, tá? Pode ser um oscilador que tem um ângulo de giro limitado, tá? Então também controlo esse ângulo, essa abertura em ângulo que eu estou fazendo. Então vamos supor que eu tenho uma dobra de chapa, por exemplo, onde eu posso fazer via cilindro ou eu posso fazer via oscilador. Nos dois eu posso então fazer o controle de velocidade para quê? Que a chapa metálica, na hora que eu estou fazendo a dobra, se eu fizer ela rápido demais, corre o risco de eu ter ali um rasgo, uma trinca, né, naquela dobra, e aí eu posso perder a minha peça. Então eu preciso controlar a velocidade daquele movimento, tá? Então eu uso a válvula controladora de vazão. Bom,
Em alguns casos, a gente pode interessar em controlar a vazão somente em uma das direções do fluxo, né? Então, o que acontece? Até aqui, as válvulas que a gente mostrou ali no circuitinho, elas são o que a gente chama de válvulas bidirecionais. Elas controlam tanto indo quanto voltando. Mas pode ser interessante a gente controlar somente uma das direções, tá? Então, por exemplo, né, eu posso regular somente o avanço de um cilindro e a velocidade de retorno ser normal, tá? Para que eu posso usar isso? Imagina uma operação de usinagem, né? Eu coloco um cilindro para poder movimentar, por exemplo, a furação, né, num processo. Na hora que eu estou descendo com a broca, estou fazendo furo efetivamente, eu não posso simplesmente deixar ele rápido. Eu preciso controlar a velocidade que ele desce para que o corte, a ferramenta de corte, tenha um trabalho regular, controlado. Uma vez que ele fez o furo até onde eu preciso, eu quero agora voltar a broca, subir com a broca, tirá-la da peça. A volta não precisa ser devagarzinho, a volta pode ser mais rápida, né? Então, com isso, dependendo da minha operação, eu ganho produtividade, eu ganho tempo nos processos. A própria dobra de chapa, né? Para fazer a dobra, para fazer aquela força, eu faço ela devagar. Mas na hora de voltar, eu posso voltar mais rápido. Não necessariamente na velocidade normal do fluido da tubulação. Eu posso, inclusive, colocar também um controle de uma velocidade diferente no retorno. Então, eu posso fazer uma associação de válvulas para avanço e retorno com velocidades diferentes, tá bom? Então, vamos ver como que a gente faz isso, tá? Eu associo, então, a minha válvula de controle de vazão variável com a válvula de retenção, tá? A válvula de retenção, ela tem essa simbologia aqui, tá? A simbologia dela aqui, então, está mostrando ali uma esfera e um cone. Como que ela funciona efetivamente? Imagina que eu tenho um funil, tá? Aqui eu vou desenhar ele para baixo, mas só imagina que eu inverti aqui. Um funil. Funil que a gente compra aí em supermercado, qualquer coisa ali. Agora pega uma bolinha de ping-pong e joga ela ali dentro. Joga ela ali dentro. Põe. O que vai acontecer? Ela vai encaixar no funil, correto? Se eu agora soprar aqui embaixo, o que vai acontecer com a bolinha de ping-pong? Ela vai subir. Ela vai ser jogada para fora do meu funil, tá? A válvula de retenção também permite isso. Mas, se eu agora soprar de cima, o que vai acontecer? A bolinha vai encaixar aqui numa linha, numa determinada altura do meu cone e vai bloquear a passagem do ar. Vamos supor que eu pegue uma mangueira com água, ou coloque isso debaixo da torneira também, funciona, né? O que vai acontecer? A água vai bater em cima da bolinha, vai inundar aqui. No comecinho pode até passar umas gotinhas, pode pingar um pouquinho. Mas depois a bolinha vai se encaixar e o funil vai encher. Só que aqui embaixo vai ficar vazio, ou seja, ele não permite a passagem em um dos sentidos, tá? Em termos de eletroeletrônica, seria equivalente a um diodo. Ele deixa passar a corrente de um lado, mas não deixa retornar, tá bom? Então é a mesma coisa a válvula de retenção. Aqui ela vai funcionar numa posição chamada de bypass. Então eu tenho a válvula de retenção, desculpa, a válvula de vazão aqui e eu coloco ela em paralelo com a minha válvula. Por que isso? Porque aí eu crio dois caminhos, um de maior restrição e um de menor restrição, ou um de restrição e um que é bloqueado, né? Então, se o fluido vier neste sentido aqui, o que vai acontecer? Ele bloqueia aqui, eu forço o fluido a ser controlado, a ser limitado nesse sentido. Agora, se o fluxo de óleo vier no outro sentido, se ele vier por cima aqui, ele tem duas opções. Aqui ele tem uma restrição, que é a própria válvula de vazão, e aqui ele não terá restrição. Ora, se você tem um corredor apertado, bem curtinho, e você tem um corredor largo, a gente prefere passar no corredor largo, né? Dá menos trabalho. Então é o que acontece com o fluido também. Tá bom? De qualquer forma, ok? Eu vou ter um pouquinho de perda de carga, tá? Isso aí acontece em qualquer componente. Porém, a perda de carga é muito menor do que se fosse pela válvula de controle de vazão variável
no retorno. Se eu quiser controlar o retorno, eu pego essa válvula e inverto, coloco ela de cabeça para baixo em relação a essa que está mostrada aqui, tá bom? E essa válvula ela pode ser integrada, ela pode estar dentro do corpo da minha válvula. Então aqui na figura, ó, a válvula de retenção, ó, ela está lá dentro, ok? Então eu faço uma peça só, né, um componente só e encaixo ele lá no meu sistema, tá bom? Quando eu tenho essa construção, tá? Quando eu controlo então uma direção só, eu posso dizer também que essa válvula de controle de vazão variável, ela é agora unidirecional, ou seja, ela só controla a vazão em uma direção, ok? A outra é só válvula de controle de vazão ou ainda controle de vazão bidirecional, se eu quiser deixar bem claro que ela controla nos dois sentidos. E a unidirecional controla somente um dos sentidos. Tá? Muita atenção, gente, na hora de montar isso no circuito. Porque a válvula, na hora que você pega o corpinho dela ali, ó, ela é muito parecida, os encaixes ida e volta ali. Então, prestem atenção para você não colocar essa válvula de retenção invertida, senão você pode ter problema. Tá? Bom, para a gente aplicar as válvulas, a gente tem algumas possibilidades no nosso circuito. Tá? A gente tem três métodos diferentes. A gente tem o primeiro método, que é o chamado meter in, o segundo método, que é o chamado meter out, e o terceiro método, que é o chamado bleed off. Gastando os inglês aqui, ó, trem. Brincadeiras à parte, né? Então, são três metodologias para posicionar as nossas válvulas de vazão, tá, no nosso sistema, ok? Os dois primeiros métodos, o meter in e out, tá, eles usam a válvula de retenção junto deles. Ou seja, ele tem a retenção integrada. Então eu preciso prestar atenção aonde eu coloco e a posição que eu coloco a válvula. Ok? Agora, o método bleed off, tá? Ele não necessita de uma retenção, seja ela integrada ou separada. Ela não tem retenção. Tá? Então vamos ver como é que funcionam esses três métodos? Vamos lá. O primeiro método, né, o meter in, significa que eu faço o controle da vazão na entrada do meu atuador. Tá? Então, olha só o circuito que está aqui do lado. Né? Eu tenho aqui embaixo a minha bomba, a minha válvula de controle de vazão, de pressão, né? Qualquer coisa eu alivio ali, a minha válvula direcional, e aí eu tenho o meu atuador, ok? E a válvula de controle de vazão. Nessa construção aqui, ó, nessa construção, o que que acontece? O meu cilindro, ele está empurrando uma carga, ok? Ele está fazendo força para empurrar uma carga. E aí eu preciso então de uma velocidade controlada para poder levantar essa carga ou para empurrar essa carga. Então o que que eu faço, né? No sistema hidráulico, eu coloco esse controle de vazão aonde eu vou pressurizar o meu cilindro. Ok? Então ele é na entrada, onde a minha carga vai resistir ao movimento do atuador. Então, como esse cara aqui oferece uma resistência, né? O que que eu vou fazer? Eu vou injetar com o máximo de pressão que eu puder e restringo ali nessa entrada. Ok? Você pode imaginar isso aqui como talvez um elevador hidráulico. Eu vou então levantar um carro e o carro oferece uma resistência, né? Para eu não colocar a bomba pressurizando de qualquer jeito, em qualquer velocidade, para o treino virar uma catapulta, eu coloco um controle da vazão, tá? E quando o objeto for descer, ou seja, quando eu tiver o retorno do meu cilindro, a válvula abre e o cilindro desce com velocidade normal, ok? Então essa é uma das possibilidades, tá? Então é o método meter in que controla a entrada do meu atuador, ok? Lembrando, isso aqui falando de circuito hidráulico, tá bom? O pneumático a gente pode conversar depois, que ele muda um pouquinho em relação a isso. Nós já vimos isso, veremos isso
quando falar de pneumático, tá bom? O segundo método é o meter out. Então agora eu estou falando do contrário. Eu estou falando agora que eu estou controlando a saída do meu atuador. Então o circuito aqui ele é igual, mas diferente, né? O que eu fiz? Eu só peguei o cilindro agora e virei ele de cabeça para baixo. Então o que acontece? Agora, né? A carga que eu estou conectada ao cilindro, ela vai se movimentar para baixo. Então agora ela não vai oferecer resistência para mim. Ela vai tender a fugir do meu atuador ou, né, deslocar na mesma direção. Então, se eu tiver uma grua que está pendurada alguma coisa, eu vou descer ali, ó, eu tenho que fazer o controle dessa velocidade para baixo. Outra coisa que eu posso também associar aqui, ó, é o processo de furação, de usinagem, né, que eu falei para vocês. Eu tenho a peça, ela tem lá uma determinada espessura, eu venho com a broca e faço uma descida o quê? Com uma velocidade controlada. Por quê? O que pode acontecer lá no meu processo? Depois que a broca, né? Deixa eu desenhar mais para cima aqui, isso aqui. Imagina que a broca vai passar por uma peça fina. Então a broca vai descer aqui, né, a broca girando, né, e descendo. Então, quando a broca chegar aqui embaixo, ó, e eu abrir o furo, qual que é a tendência? Da broca, pá, dar aquela disparada. Eu não posso ter isso, porque eu posso quebrar a broca, né? Eu posso dançar com a minha peça, o meu processo todo. Então, eu preciso ter uma descida controlada aqui, tá? Então, eu coloco um sistema para limitar o óleo que está saindo do meu atuador, saindo do meu cilindro, ok? Então, essa é a metodologia meter out. Em compensação, na hora que eu vou subir, né, o cilindro, ou seja, ele vai retornar, eu não preciso limitar. Então, agora eu uso a válvula de retenção aberta para o óleo circular livremente e eu consigo então subir esta carga, ok? Então, diferença do meter in para o meter out. O meter in, a gente pensa que eu estou subindo alguma coisa e preciso controlar a velocidade de subida. E o meter out, eu preciso controlar a velocidade de descida. Tá? Mas lembrando que a descida também é o avanço do cilindro. No meter in, a descida já é o retorno do cilindro. Tá? Então é a mesma coisa invertida. Tá? E a terceira metodologia, onde eu não preciso de usar a válvula de retenção. Aí é outro tipo de máquina, outro tipo de metodologia. Então, olha só, o bleed off, né, ele faz o controle da vazão em desvio, ou seja, ele faz uma sangria do meu fluido de trabalho. O que é uma sangria ou um desvio? É o que a minha válvula de controle de pressão fez lá atrás, ó. Ela não retornava para o reservatório, né, ou para o tanque. Então, eu vou colocar estrategicamente outras válvulas controladoras de vazão que vão pegar o óleo do sistema e retorná-lo para o tanque. E aí o que acontece? O fluido que sai da bomba e sobe, né? Na hora que ele passa pela válvula, parte dele vai ser desviada. Então, se chega na minha válvula 20 litros por minuto, tá? Eu desvio por essa válvula aqui de vazão 8, vão passar os 12 para cá, ok? E a mesma coisa vai acontecer do lado de cá, ó, do outro, na hora que sair o fluido aqui também, né? Passa uma quantidade de óleo por aqui também, tá? Então ele faz um controle de velocidade, porém não mais insere com o sistema, né? No método in e out, você tinha o fluido passando pela válvula de controle e da válvula de controle ele ia para o atuador. Agora não. Agora o que passa pela válvula de controle de vazão sai do circuito, volta para o reservatório.
ok? Então eu estou diminuindo o fluxo que chega no atuador, desviando uma parte de forma controlada. E aí eu reduzo a sua velocidade, ok? Qual que é o problema desse cara aqui? Ele até usa componentes mais baratos, porém, eu tenho menor precisão, porque se, né, isso aqui é um cilindro de dupla haste, né, em cima aqui, então tem uma mesa que se movimenta para um lado e para o outro, tá? Se acontecer qualquer coisa que dificulte um pouco esse movimento, se de repente uma carga variou ali no sistema, de repente alguém colocou uma peça ali em cima, o que que vai acontecer? Eu não consigo manter a mesma precisão do sistema anterior, né? Eu vou ter uma flutuação em função do que chega ao meu atuador propriamente. Por quê? Eu estou limitando o que sai. Agora, se a minha bomba ela der uma variada, tem hora que ela, de repente ela muda a rotação, por exemplo, e acelera o fluido, o que sai está controlado. Agora, o que passa vai aumentar junto com a bomba. Então, pode acontecer de uma carga movimentar lá em relação ao meu atuador e vai gerar, então, um sinal senoidal, né, digamos assim, ou até um sinal degrau, alguma coisa lá, que lá para a bomba, de repente, ela vai entender assim, opa, mais força, não, menos força, não, peraí, deixa eu tentar regular aqui. E durante essa regulagem da bomba, né, se eu precisar fazer essa regulagem lá na bomba, da pressão, eu vou ter variação da velocidade do meu atuador. Então, posso usar esse sistema? Posso, mas não pense que ele vai ser muito preciso, não. Ok? Bom, eu falei que a bomba pode, né, ter essa variação de fluxo. Ó, desculpa, variação do fluxo e da pressão, né? O que acontece? Lá nas próprias válvulas, eu também posso ter algumas variações, tá? Então, eu tenho alterações da pressão antes e depois dos orifícios, que podem resultar em uma variação do fluxo dentro da válvula, né? Então, eu tenho aquele delta de pressão. Chega lá a 35 e sai quanto? Sai, sei lá, 20. Vamos supor aqui. Se a bomba variar de 35 para 37, depois 32, o que vai acontecer? A quantidade de fluido que passa pela minha válvula vai sofrer variação. Isso não pode ficar acontecendo, né? Se eu tiver uma carga lá na frente, a bomba precisar em outro cilindro paralelo lá com o que eu estou regulando a vazão, der algum problema, eu não posso ter a flutuação daquele meu controle em função de outras coisas no sistema. Então, para poder resolver isso, a gente usa o que a gente chama de compensação da variação de pressão. Tá? Então, as minhas válvulas elas vão trabalhar como um filtro, né, digamos assim, né, para alinhar a pressão dentro do parâmetro que eu preciso. Então, eu tenho uma compensação de pressão nas minhas válvulas de vazão. Tá? Para que isso? Para que eu consiga setar a minha válvula de vazão para 10 litros por segundo, desculpa, 10 litros por segundo é muita coisa, 10 litros por minuto, por exemplo, e, independente da variação de pressão, só vai passar 10. Não vai ter hora que vai passar 11, outra hora vai passar 9, não, vai passar 10 o tempo todo. Então eu preciso fazer esse controle dessa variação de pressão que chega. Como que a gente faz isso? Tá? Eu posso usar, então, a própria válvula de vazão com a compensação. Tá? Eu posso ter o tipo de compensação chamada restritora ou a bypass. Tá? Então, vamos ver um pouquinho como que isso funciona aqui. No tipo restritor, tá? Eu crio uma restrição ao fluxo dentro da válvula, né? Essa restrição ela não vai alterar a vazão propriamente, ela vai alterar a pressão que chega até o meu controle de fluxo. Tá? Então eu uso lá dentro, ó, vocês estão vendo aqui na figurinha, eu tenho um êmbolo de compensação, ó, esse achurado que está ali. Tá? E ele se movimenta para a direita e para a esquerda. Tá? E eu tenho uma mola que vai comprimir esse êmbolo para fazer o meu controle de posição.
Vamos ver como é que ele funciona? Eu tenho algumas posições possíveis, né, desse êmbolo em relação à válvula. Então vamos ver um pouquinho dessas posições e como que funcionaria o meu sistema. Bom, vamos pegar a primeira imagem aqui, né? Se eu tiver o êmbolo se eu tiver o êmbolo alinhado para a esquerda, ou seja, ele está todo na direção da entrada, o que que acontece? O canal de entrada aqui, ó, está livre. Então, o fluido ele vai entrar, não vai ter variação de pressão e vai direto para a válvula controladora de fluxo variável, ok? Da via A para a via B, ou seja, controle e compensação nenhuma aqui nesse caso, né? E o contrário, se o meu êmbolo estiver todo para a direita, né? Ou seja, ele veio todo na direção da saída, olha só, ele bloqueou o canal. Também não é o desejável, nem 8, nem 80, né? Então, como que a gente trabalha? Colocando a mola para fazer a compensação. Então, a mola ela vai continuamente fazer força nessa direção no êmbolo, tendendo a deixá-lo sempre aberto, tá? O que que vai acontecer? A própria pressão de óleo na hora que entra vai forçar o êmbolo em direção à saída, né? Tanto nessa região quanto por essa região aqui, ele pressuriza o sistema e empurra o êmbolo para lá, e a mola vai oferecer uma certa resistência. Então, parte da pressão que entra vai ser consumida para poder empurrar essa mola, né? E aí eu calibro a mola de forma que ela deixa passar só a pressão que eu quero. Então, com um controle de vazão pequeno, né? Vamos supor que eu não estou restringindo muito a vazão que passa ali, tá? O que que vai acontecer? O fluxo ele chega, né, com a pressão de entrada que vem lá da bomba. Aqui no nosso exemplo, ele veio lá, por exemplo, com uns 35 kgfm por centímetro quadrado. Imagina que seja aquela válvula lá daquele circuitinho que a gente desenhou lá atrás, tá? Se a pressão aumenta acima da pressão da mola, o que vai acontecer? Ela vai tender a deslocar a mola e começa a fechar o canal. À medida que isso acontece, tá? Eu vou então forçando uma perda de carga ali também, tá? Eu vou limitando a entrada de óleo dentro da válvula. Aí o que acontece? Na hora que tem menos óleo entrando, a mola empurra de volta e ela vai se autocompensando, tá? E o que acontece é que essa pressão que chega e é controlada na válvula, é compensada aqui, ela se transforma em calor, ou seja, o fluido aí esquenta. É um dos problemas que eu falei, né, que influenciam no controle de vazão. Daqui a pouquinho nós vamos ver como é que a gente arruma isso daí. Mas então, eu calibro a mola de forma a deixar passar no máximo 7 kgfm por centímetro quadrado. Então, eu posso ter a pressão que for entrando aqui, que a mola só vai deixar passar os 7 kgfm por centímetro quadrado. Ok? Eu crio então aquela compensação. Então, se aqui os 35 virar 40, virar 29, depois 32 e etc., chega no meu controle de vazão 7 kgfm por centímetro quadrado. Tá bom? Então aqui, né, explicando o exemplo que eu falei para vocês. Então, dos 35, 28 kgfm por centímetro quadrado vai ser transformado em energia térmica. Tá bom? E o tipo bypass? O tipo bypass é aquele exemplo que eu falei que eu posso ter mais de duas vias numa válvula de controle de vazão, tá? Então eu tenho a minha entrada de fluido, eu tenho a minha saída do fluido. E eu tenho uma terceira que é um retorno para o tanque, por isso o bypass, tá? Então como que ela funciona? Tá? Assim como a mola restritora, ela também tem, ó, o tipo restritora, perdão, né? Ela também tem uma mola interna que vai fazer essa compensação. Então ela também vai trabalhar em algumas posições diferentes.
tá? O fluido que entra na válvula também vai ter uma pressão constante ao passar aqui na minha restrição de vazão, ok? Por quê? Porque a pressão de óleo vai ser compensada na carga que essa mola faz, né? Nesse abre e fecha para o tanque. Então aqui são algumas posições possíveis. Vamos entender lá como é que ele vai trabalhar. Bom, quando o êmbolo está totalmente para baixo, ou seja, a mola está completamente esticada, o que acontece? Todo o fluido que chega passa pela restrição de vazão, passa pelo orifício. Sempre que eu falar orifício, gente, eu estou dizendo que é a ponta do cone, tá? Então vamos padronizar isso aqui. Então todo o óleo vai passar pelo orifício, ok? Então se a pressão for baixa, né, abaixo do que eu preciso, né, abaixo do que é o máximo que eu quero colocar o meu set line lá, então eu deixo o óleo passar todo. Agora, se a pressão aumentar muito, acima do que eu preciso, o que vai acontecer? A mola então se comprime e o óleo que entrar vai ser desviado para o tanque, ok? Que também não é a condição ideal, né? Qual que é a condição ideal, então? Que a carga da mola vai definir qual que vai ser a pressão de operação dentro da minha válvula. Ok? Então, se eu configurar para essa mola trabalhar ali, ó, numa carga máxima de 7 kgf por centímetro quadrado, eu vou trabalhar na minha válvula de controle de vazão a 7. Ok? Se, né, a pressão constante antes do orifício da válvula controladora de vazão não garante a taxa de fluxo constante, ok? Se a pressão depois do orifício variar, tá? Eu tenho então um diferencial de pressão de novo. E aí o que vai acontecer? De novo, eu tenho alteração do fluxo. Então o que eu quis dizer aqui? Eu posso ter variação da pressão aqui, mas eu posso ter variação da pressão aqui também. Ok? Depois. Então, por isso, eu tenho essa comunicação aqui, que também trabalha conjugada com a mola. Tá? Então, para compensar isso, a pressão do orifício da válvula controladora de vazão variável, tá? Também vai para o topo do pistão, pela passagem piloto. Ou seja, o óleo que está saindo, que ele vai sair aqui, ó, ele tem o retorno aqui para poder empurrar a mola do outro lado. E aí, o que acontece? As duas pressões, né, a de entrada na válvula e a de saída, vão comprimir a mola. Então, o que entra aqui mais o que estaria para sair, elas vão brigar ali e vão trabalhar, então, numa faixa ótima para mim. Então, se a mola é de 7 kgf por centímetro quadrado, a pressão antes estaria limitada a 7. Ok? Enquanto a regulagem dessa válvula de pressão for alta, né, o diferencial de pressão vai ser o quê? O valor da mola. Tá? Então, a quantidade de pressão que vai estar disponível através do orifício, tá? Independente da alteração de pressão. Então, olha só, eu tenho a entrada aqui, ó, chega a 21, mas a mola limita 7. Então, eu gasto 7 ali, ó, para poder fazer a carga da mola. Tá bom? E aí a própria pressão que vai passar aqui, ó, o que está em amarelo aqui, vai também ajudar quando eu precisar ali. Bom, eu disse que a válvula, na hora que ela faz essa compensação de pressão, que ela gera calor. Calor vai fazer o quê? Vai esquentar a temperatura do meu fluido, vai aumentar, perdão, né, a temperatura do meu fluido. E quando eu altero a temperatura de um óleo, o que eu estou fazendo? Eu estou alterando a sua viscosidade. A gente já falou de viscosidade aí algumas vezes aí, né, ao longo do curso, no nosso dia a dia, né? Lembra lá quando você tem lá a sua motocicleta, o seu automóvel, ou o caminhão, o que quer que seja, né, que use um motor a combustão interna lá, você tem um óleo que você põe para o motor.
E no automóvel, na moto, é muito comum hoje você ter aqueles dois números, né? Tipo 5W30. O que é 5W30? O 5W, né, é a viscosidade para a condição fria. O W de winter, né, de frio, né, de inverno, que é a condição fria, tá? Então ele tem uma certa viscosidade a frio. À medida que eu vou aquecendo o óleo, ele tem uma outra viscosidade, que seria o 30. Aí tem que ver a escala de viscosidade direitinho para vocês entenderem. Mas a tendência tá? Exceto quando você tem aditivos específicos. À medida que eu aqueço o fluido, a viscosidade diminui. Se a viscosidade diminui, a gente pode interpretar da seguinte forma: o fluido frio, ele é mais grosseiro, ele é mais grosso. Então, se eu pegar um reservatório, um copinho com fluido frio e incliná-lo, o movimento dele vai ser mais lento. Ele vai demorar a mudar de posição ali. Ele oferece uma resistência ao movimento. À medida que eu vou esquentando e essa viscosidade diminui, se eu movimentar o copo, ele fica mais soltinho, digamos assim. Levando ao extremo, seria comparar um copo cheio de óleo com um copo cheio de água. O óleo tem muita viscosidade, a água tem pouca viscosidade. Então, o que acontece, né? Quando eu tenho o meu sistema hidráulico, eu tenho a perda de carga gera calor, o calor, então, aquece meu fluido de trabalho. Então, a partir disso, o que acontece? A viscosidade, né, pode diminuir à medida que a perda de carga aumenta. Então, dependendo do controle que eu estou fazendo, né, dependendo da pressão que está chegando no meu sistema, eu posso criar um aquecimento muito grande. Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas, então, aumentei e a viscosidade diminuiu. E daí? O que acontece quando a viscosidade diminui no sistema? A gente pode dizer, então, que se a viscosidade menor, o fluido fica, entre aspas, mais soltinho, né? Quer dizer que ele tem maior facilidade em mudar de direção. Ora, se as minhas válvulas normalmente são aqueles labirintos, né? Se o fluido antes ele tinha uma viscosidade alta e ele tem uma resistência a mudar de direção, na hora que eu tiro essa resistência a mudar de direção, ele consegue andar mais fácil lá dentro, né? Então, o que acontece? Eu posso ter um aumento do meu fluxo. Por quê? Porque o fluido agora tem menor resistência ao movimento, né? Ele é mais soltinho. Eu ia falar que ele era mais fluido, mas a gente já está falando de fluido e fica meio esquisito, né? Mas a fluidez dele aumenta. Então ele consegue passar pelo meu sistema com mais facilidade, tá? Qual que é o problema disso? Se no meu determinado conjunto eu preciso de ter a velocidade do meu atuador controlada ali fielmente, se eu tiver essa variação de fluxo lá dentro, vocês concordam comigo que quer dizer que então que a minha válvula de controle de vazão não vai me dar a velocidade que eu quero, né? Vamos supor que eu setei ela lá para 8, mas o fluido começa a esquentar, vai passar 8,5. Opa, 8,5 já vai fazer uma diferença lá no cilindro, ou no motor que vai estar girando. Então, eu preciso intervir nisso aí. Além do controle de pressão, agora eu preciso controlar a temperatura. Aliás, não é controlar a pressão, é compensar a pressão. Agora eu vou precisar compensar esse aumento de temperatura do fluido. Como que eu faço isto? Vamos lá. Eu tenho duas estratégias para isso. Uma delas é a compensação através da haste bimetálica, ou uma utilização de uma haste de alumínio também, ou de algum material que seja interessante em relação à dilatação térmica. Tá? E outra é o próprio orifício que eu tenho da minha válvula, realizar nele um canto vivo. Vamos ver o que é isso. Bom, a haste bimetálica é o seguinte: eu posiciono lá no cone que vai no orifício, tá? Eu coloco uma haste de um determinado material, né? Ou bimetálico quer dizer que eu tenho uma conjunção de metais ali, né? Tenho dois materiais diferentes, materiais metálicos, tá? E eu coloco ele então soldado aqui
ou rosqueado, ou que você quer que seja lá o processo, né, a haste junto do cone que opera o meu controle de vazão. Ok? Então, na condição normal, ele fica na posição que eu quero, me dá a vazão que eu quero, tudo bem, problema nenhum. O que acontece na hora que eu tenho, então, um aquecimento, né? Se o meu fluido aumenta a sua temperatura e vai aumentar o seu fluxo, né? O que vai acontecer? Ele vai trazer calor para essa região. Na hora que ele traz calor para essa região, o que vai acontecer com esse material da haste? Ele expande, ele dilata termicamente. Na hora que ele dilata, o que acontece? A sede dele ali é limitada, né? O caminho que ele pode subir e descer ali, ele está travado ali, ele é limitado. Então o que ele vai fazer? Ele não pode crescer para trás porque tem a rosca que prende ele. Então ele vai expandir para frente. E para frente aonde? O cone. Ô, coitado do cone. Ele vai ser comprimido. Na hora que eu comprimo o cone, que eu empurro o cone, o que ele vai fazer? Ele vai então tender a diminuir a passagem do orifício, né? Então, tem a passagem normal. Começa a esquentar, começa a passar mais fluido do que deveria. Só que esse fluido vindo quente esquenta a ponta do cone, que esquenta o corpo do cone, que esquenta a haste que está por trás dele. Essa haste, então, pegando esse calor sensível, vai dilatar e vai empurrar o cone de volta. E aí, claro, né? Eu vou ter o material certinho, com a curva de dilatação térmica dele, de acordo com o fechamento que eu quero. Tá? Não é qualquer metal que eu vou colocar lá, não. Isso aí é analisado direitinho, tá? Feito esse casamento ali, dessas informações. Ok? Então ele fecha de novo quando eu preciso. Beleza? Show de bola, né? Mas e se acontecer o contrário? Eu estou pensando no fluido esquentar. Mas e se o fluido esfriar? O que acontece na hora que o fluido esfria? Na hora que o fluido esfria, eu tenho um efeito contrário também em relação à viscosidade. Se o aumento de temperatura diminui a viscosidade, a redução de temperatura aumenta a viscosidade. Isso quer dizer que, se o meu óleo hidráulico diminui a sua temperatura, a viscosidade aumenta, ele vai ter mais resistência a passar no caminho e o meu fluxo vai diminuir. Opa, isso também é problema. Quer dizer que o meu atuador vai trabalhar mais lento do que deveria. Não posso trabalhar dessa forma também. Então, o que vai acontecer? A haste bimetálica agora, ela vai se contrair. Na hora que ela se contrai, ela diminui de tamanho, ela está soldada lá na ponta do cone. O que ela vai fazer? Na hora que ela contrai, ela puxa o cone junto com ela. E na hora que ela puxa o cone junto com ela, o que ela faz? Ela abre mais, né? Ela faz esse movimento para cá, ela abre o orifício. Também pensado, calibrado, tudo direitinho para regular novamente a vazão para o padrão que eu quero. Tá? Então, na primeira figura aqui, ó, condição normal, o cone está na posição certinha, né? O tamanho do orifício está normal. Se eu tenho a temperatura aumentada, eu tenho então uma expansão da haste, ela vai empurrar o cone e eu tenho o orifício reduzido, diminuído. Se eu tiver uma diminuição de temperatura, a haste se contrai, né? E aí eu tenho o orifício então o quê? Aumentado. Então essa é uma das estratégias para compensar a variação de temperatura no meu sistema, seja ela para cima, né, eu aumentei a temperatura, ou seja, uma queda também de temperatura, né? Então eu tenho que pensar que a viscosidade pode diminuir ou aumentar no meu sistema. Bom, e a outra metodologia é a chamada compensação com orifício de canto vivo. Então, aqui nessa imagem, eu tenho uma imagem bem aproximada do orifício propriamente. Tá? Então, eu tenho a minha válvula, aqui o corpo da válvula. Aqui ó, seria o diâmetro que eu tenho do orifício.
e o fluido passa aqui nessa direção. Ele está entrando aqui nessa direção. Tá? O que eu faço? Eu usino ele aqui, ó, deixando ele com um aspecto cônico. Ok? Ele vira um cone, né? Ele começa num disco aqui, ó, e termina num disco maior. Então o fluido vai passar por aqui e vai ter esse efeito ali desse cone. Tá? Quando eu faço essa configuração, a alteração de temperatura não vai influenciar na taxa de fluxo. Ok? Então, a diferença de viscosidade aqui é neutralizada. Só que a razão propriamente de por que isso acontece não é muito clara. É um negócio meio experimental, tá? Porém, né, via análise de laboratório e tudo, entende-se que o controle da vazão com essa metodologia é muito bom, é muito preciso. Então, experimentalmente, a galera vai lá, faz, testa. Então, se sabe que para uma vazão de tanto a tanto, para uma temperatura de tanto a tanto, orifício com ângulo tal, isso aqui e tal, fica bom. E é aquilo ali que o pessoal vai utilizar, ok? Mas nem tudo são rosas, tá? Apesar de usar o canto vivo, que é uma geometria fixa, ou seja, eu tenho menos problema ainda para mexer, né? Menos componente móvel ali, melhor, né? Ele é caro. Por quê? Porque a fabricação precisa de um nível de precisão maior ainda, tá? Então, o que acontece? Esses canais são muito pequenos, as válvulas são pequenas, a válvula grande vai ser do tamanho da minha mão aqui, a passagem de óleo vai ser menor. Então, a usinagem desse material fica cara. As tolerâncias ali dos encaixes do cone e tudo com orifício ali é apertado. Então, às vezes, fica mais caro você trabalhar com o canto vivo do que usar com a haste bimetálica, ou haste de alumínio ou de outro material. Tá? O que acontece? Então, a gente tem que pensar qual que é a precisão necessária ao meu sistema. Será que eu preciso de um controle muito bom? Ou será que razoavelmente controlado ali já é suficiente para a minha máquina operar bem? Né? Então, qual que vai ser a função, né, custo-benefício que eu tenho para a minha máquina? Ok? Bom, e se eu tiver agora, né, o controle, a compensação de pressão, gerando o calor, e aí eu tenho que compensar lá na frente isso aí também, né? Eu posso ter na mesma válvula a compensação tanto de pressão quanto de temperatura, ok? Então a gente pode imaginar que eu faria uma válvula onde ela teria ali o canto vivo, ok? Apesar de eu estar falando aqui que seria mais caro, etc, mas eu posso fazer a compensação dele ali, né? Ou posso usar também o bimetálico. E eu tenho na mesma válvula, no mesmo corpo da válvula, a compensação de pressão, tá? Então a gente pode pensar nessas duas possibilidades juntas. Claro, né, gente? Isso aí vai ser uma válvula cada vez mais cara. Quanto mais complexa for, mais caro fica, né? E se der problema aí, mais difícil de fazer manutenção também. É a tendência de trocar esse negócio inteiro. Ok? Bom, então vamos ver como que eu aplicaria isso no meu sistema. Então, vamos voltar para aquele mesmo desenho lá atrás, né? Que eu tenho lá a minha bomba com 20 litros por minuto, só que agora deixando passar 12 litros por minuto para fazer lá minha movimentação, tá? O pistão do mesmo tamanho. Então, quer dizer que pela válvula de pressão, passa agora 8 litros por minuto, onde antes era 12. Só troquei os números ali, tá bom? Essa máquina, desse exemplo aqui, ela é programada a trabalhar com 50 graus Celsius, temperatura do óleo. Show de bola. Taca-lhe pau na máquina, né? Tá funcionando. Só que você tem que pensar que essa máquina, ela funciona desde manhã, primeiro turno, até de noite, um segundo para terceiro turno, se for o caso. E o horário do dia tem variações de temperatura do ambiente. Sol, vento, até chuva.
estações do ano. Então, o que acontece? Apesar de eu ter a configuração para 50 graus Celsius, ser a configuração própria para a velocidade certa do meu cilindro, né? Quando o sol está a pino, o dia está quente, etc., o óleo pode chegar lá a 60 graus. Aquecimento, diminuição de viscosidade, aumento de vazão. Então tem que fazer o controle. Agora, o contrário também acontece, né? Vai ficando mais tarde, vai ficando mais de noite, ou muito cedinho quando eu ligo a máquina, tá frio. A temperatura do óleo do sistema pode chegar a 25 graus. Aqui nesse exemplo, tá, gente? Não estou dizendo que essa é a faixa, não. Isso aqui é desse exemplo aqui. Então, para cada equipamento, depende de aonde, que cidade que ele é construído, tem que fazer essa avaliação, tá? Mas, enfim, então eu posso ter uma baixa de temperatura, né? Qual que é a tendência, então, da minha operação? Que a velocidade do atuador varie ao longo do dia. Então, de manhã muito cedo, com a temperatura mais baixa, a viscosidade mais alta, ele vai ficar mais lento. Preguiça, né? Igual motor a álcool, devagar. E lá, quando tiver 1 hora da tarde, que solão rachando, ele vai estar funcionando mais rápido. Será que, para uma linha de produção, isto é aceitável? Será que eu posso trabalhar dessa maneira? Se eu tiver problemas em função disso aí, então eu preciso de ter uma intervenção. Eu vou precisar então de colocar a válvula de controle de vazão com a compensação. Ok? Está ali a simbologia dela, tem a setinha ali, né? Aqui o primeiro componente aqui é o controle de vazão regulável, depois aqui o controle da pressão, depois, desculpa, compensação de pressão e depois a compensação de temperatura, tudo no mesmo corpo. É aquele desenho que eu mostrei para vocês anteriormente. Ok? Então vimos até agora que a válvula de vazão ela faz uma limitação do fluxo do meu óleo ou da minha água, quer que seja, que roda dentro do meu sistema. Tá bom? Como que eu faço isso? Forçando o fluido a passar por um orifício, uma restrição geométrica do meu sistema. Ok? Essa restrição, então, a gente entendeu que ela causa um impacto para o sistema antes, que pode ser um aumento de pressão. Tá? Então, quando eu coloco a válvula de controle de vazão no sistema hidráulico, eu preciso ter uma saída do excesso de fluido que vem da bomba. Então, eu uso uma válvula de controle de pressão para fazer um caminho alternativo para esse excesso. Ok? Depois nós entendemos as posições que a gente pode colocar essas válvulas em relação ao sistema. Antes do atuador, na entrada dele, depois do atuador, na saída dele, dependendo da função da minha máquina, da função do meu atuador, como ele trabalha, ou fazendo um sistema de sangria. Ok? Vimos depois que a pressão e a temperatura influenciam no meu processo. Então, eu coloco uma compensação da pressão no sistema e, quando necessário, uma compensação também da temperatura no sistema. Ok? E aí, a gente viu esses dois caras combinados no circuito, como é que fica. Bom, quando a minha máquina vai operar lá de manhã cedo, que eu falei ali para vocês, tá 25 graus e tudo ali, mais viscosidade e tal, a gente pode imaginar que o sistema vai estar despressurizado. Se o sistema está despressurizado, o que vai acontecer? A minha compensação de pressão vai estar totalmente aberta. Por quê? Porque o êmbolo vai estar voltado para a entrada da válvula. A mola vai estar totalmente esticada. Então, isso deixa o canal de entrada totalmente aberto em direção ao controle de vazão. Ok? E aí, quando eu ligo a minha máquina, quando a bomba começa a dar a primeira girada, ela gera uma onda de choque no fluido, né? O chamado golpe de Ariete. E isso se distribui por toda a ramificação da minha máquina. O
que pode acontecer? Esse golpe de arite chegando nesses meus componentes mais frágeis podem causar um dano ou até mesmo uma quebra. Então, se ele chega lá e encontra a válvula totalmente aberta, o fluido leva a onda direto para o orifício. E aí eu posso ter problema lá no orifício. Ele pode trincar, ele pode quebrar, o cone pode sair do lugar, enfim. Um monte de coisa pode acontecer. Então eu preciso fazer um controle de impacto na minha válvula. Como que eu faço isso? Eu coloco uma regulagem daquele êmbolo através de um parafuso ali externo. Então esse parafuso, ele meio que aplica uma pré-carga ao meu êmbolo, ok? Ou seja, ele já deixa ele na posição com a mola um pouquinho apertada, para na hora que o sistema ligar, não vai passar toda aquela onda de choque até o meu orifício, ok? E aí eu preservo, então, o meu sistema. Bom, para finalizar aqui, gente, essa aqui é uma válvula que também faz o controle da vazão. Porém, agora a gente tem que pensar que isso aqui é um sistema totalmente mecânico. O que ele faz aqui? Tá? Eu tenho uma válvula com um rolete, ok? Junto de uma válvula de controle de vazão. Tá? Então o que acontece? O cilindro vai passando aqui em cima, ou o cilindro, o objeto, o que quer que seja, né? E ele vai então ter contato com o rolete. Na hora que ele tem contato com o rolete, o que ele vai fazer? Ele vai empurrar esse rolete para baixo. Ok? Esse rolete, ele pode ser um came. Ao invés de ser uma bolinha bonitinha, né? Ele vai ser um came igual de motor, comando de válvula de motor. Aqui eu exagerei um pouquinho, né? Então o que acontece? Na medida que o cilindro encosta nele e vai fazendo ele girar, né? Vamos desenhar um came aqui um pouquinho menos pronunciado. O que acontece? Na hora que o cilindro encosta aqui e faz isso aqui girar, na hora que o came está apontado para baixo, ele força mais o sistema da válvula para baixo. Então, o que ele faz? Ele muda a posição da válvula, mas gradualmente. Ok? E aí o fluxo através dessa válvula ele vai sendo cortado, que é como eu tenho essa restriçãozinha aqui, né? Ele vai sendo cortado aos poucos, e na hora que ele corta todo, eu tenho outro caminho, que é pela válvula de controle de vazão. Então agora eu tenho um acionamento da minha válvula de vazão, né, o controle da minha vazão, em função da ação direta do atuador. Quer dizer que, se aquele atuador específico não estiver funcionando, o fluxo aqui passa normal na minha válvula. Ok? Agora, se o atuador vem e encosta aqui e força a válvula, ela fecha o caminho e eu forço então a mudança de caminho. O que acontece? É como se fosse uma ativação remota da minha válvula de vazão. Ok? Então, na hora que um cilindro avança, ele faz uma outra parte do circuito, restringir a velocidade. Enquanto ele estiver fora de ação desse componente, a vazão ali do outro lado está desembolada. À medida que eu vou avançando aqui, eu seguro a onda do lado de cá. Na hora que ele volta, desembola de novo. Ok, jovens? Bom, isso é o que eu tenho para falar hoje com vocês, tá? Sobre o controle de vazão. Então a gente deu aquela última recapituladazinha aqui agora antes desse slide, né? E agora eu estou mostrando para vocês, por último, um componente mecânico para otimizar ali o uso da vazão, do controle de vazão do nosso sistema. Muito obrigado aí pela presença de todos, pela paciência. Até a próxima.